Gente, é o seguinte, na semana passada, você aí de casa acompanhou aqui no TN a história do Ícaro, que foi preso injustamente. Ele ficou 4 dias na cadeia no lugar do irmão. Vanusa Santana já está aqui de volta ao vivo com a gente, porque é o seguinte, a Vanusa hoje cedo conversou com o Ministério Público Estadual e vai explicar para a gente agora, né, Vanusa, o que ficou esclarecido sobre esse assunto. É com você, minha amiga. Pois é, Bruna, como você disse, a gente vem acompanhando a história do Ícaro, né, Turíbio, de 30 anos, ele que ficou preso 4 dias aí injustamente no lugar do irmão. Na manhã de hoje a gente foi até o Ministério Público, a gente conversou com o promotor que recebeu aí o inquérito enviado pela Polícia Civil, né, na primeira vez ele decidiu realmente pelo indiciamento ali, por oferecer denúncia, e na segunda vez ele também, né, participou da audiência de custódia que culminou em inocentar o Ícaro, que ficou 4 dias preso. Ele explicou para a gente o seguinte, vários elementos foram analisados ao longo da investigação, né, feita pela Polícia Civil. Uma delas foi que ele teria sido reconhecido, né, por uma dos participantes, é uma mulher que reconheceu um dos integrantes que aparecem ali correndo do local do crime, justamente sendo Ícaro. Só que um detalhe importante, o Ícaro que ela vê nas imagens, de fato era o Ícaro, mas o Ícaro que ela conhecia. Por quê? Porque o irmão criminoso, que é o Raoni, se apresentava como Ícaro em várias localidades. Nessa região aonde ele se encontra agora, né, há suspeitas de que ele se encontre agora, lá ele é conhecido como Ícaro e não como Raoni. Daí toda essa confusão. Na manhã de hoje, como eu disse, a gente foi ao Ministério Público, a gente conversou muito com o Ministério Público para poder entender quais foram as causas que levaram agora para poder inocentar esse rapaz que passou um sufoco danado aí, tendo que provar a inocência dele aí, que acabou aí, quem cometeu o crime foi o irmão dele. Vamos acompanhar a reportagem que eu preparei, eu e o Alex Nepomuceno. Ele foi vítima de um erro, passou 4 dias preso no lugar do irmão. Ícaro está em liberdade desde a última quinta-feira. O verdadeiro culpado é Raoni Turíbio, de 29 anos, irmão mais novo do comerciante. Segundo a justiça, ele continua solto e é um dos autores do crime. O assassinato de um adolescente, ocorrido em março desse ano, no bairro Santo André, em Vitória. 5 pessoas participaram do crime. Uma delas procurou a Polícia Civil 4 dias depois do assassinato. É uma mulher. Ela passou a ser ouvida e também a analisar imagens de vídeo monitoramento do momento do crime. Em uma dessas imagens, ela afirma que um dos homens que correm é Ícaro. Na verdade, o Ícaro das imagens é Raoni, que se apresentava com o nome do irmão. Baseado nessas imagens e também nos depoimentos, a Polícia Civil decidiu pelo indiciamento do verdadeiro Ícaro. Até o início do processo, as investigações mostravam que esse rapaz praticou crime. Nós tínhamos uma testemunha presencial que o reconheceu. O problema todo é que o irmão dele, que ambos têm uma semelhança física, se passava por ele, usava os seus documentos e, diferente de todos os casos que a gente já pegou, normalmente o criminoso usa documento falso perante a polícia. E nesse caso, o criminoso usava identidade falsa perante os outros criminosos. Então, quando ele foi reconhecido, a pessoa que o reconheceu viu o irmão criminoso e falou, esse aí é fulano de tal, esse é o Ícaro. Então, houve um erro no reconhecimento. Mas esse erro não é atribuído à polícia. O problema é que o criminoso apresentava-se com nome diferente e com documento diferente. Então, naquele momento, a gente não tinha o que fazer. Se tem um vilão nessa história, se alguém cometeu equívoco, foi o irmão que cometeu o crime e estava jogando a responsabilidade no outro irmão que não tem nada com isso. O erro foi esclarecido durante uma audiência de custódia realizada na última quinta-feira no Centro de Triagem de Viana. O promotor Rodrigo Monteiro participou. Ele conta que recebeu o inquérito da Polícia Civil em abril. O processo trazia o depoimento de testemunhas, com o reconhecimento de um dos autores, feito por uma dessas testemunhas. Esse teria sido o principal fato que levou o Ministério Público a oferecer denúncia. Na audiência de custódia, que foi feita 4 dias depois da prisão dele, foi o momento que o advogado dele produziu prova, juntou documentos, falando, olha, o meu cliente não é o autor desse crime. Quem cometeu esse crime foi o irmão, que é Raoni.
Então o advogado juntou documentos que ele trabalha, juntou documentos que ele estava trabalhando de carteira assinada até recentemente. Ele tem um trailer, uma lanchonete próxima à sua casa. É pessoa trabalhadora que no passado cometeu um equívoco, mas conseguiu se reerguer e hoje está vivendo uma vida digna. O promotor acredita que a prisão indevida de Ícaro se deu por conta do irmão criminoso se apresentar com o mesmo nome. Nós temos sistemas, muitas vezes tem homônimos. Então a gente analisa nome de pai, nome de mãe, data de nascimento, local de nascimento, até mesmo para evitar esse tipo de problema. Só que nesse caso específico desse processo, o ônus não foi nosso, nem da polícia, nem do MP, nem do judiciário. Nós adotamos as cautelas normais, fizemos a triagem, fizemos a qualificação e tinha um reconhecimento. Só que a pessoa olhava um irmão e reconhecia o outro. Por quê? Porque esse irmão usava o documento do seu outro irmão. Uma simples comparação de digital não poderia descartar esse erro? Não, certamente. Só que esse tipo de procedimento a gente não adota. Quisera eu que nós tivéssemos isso. Talvez nos próximos 50 anos a gente consiga. Se todo mundo que for denunciado, processado, eu tiver que fazer um reconhecimento por digital, por DNA, isso seria o mundo perfeito. Rodrigo Monteiro afirma que Raoni Turíbio agora já é réu no processo e procurado pela Justiça. Ele ressalta a importância de procurar a polícia caso tenha documento perdido ou roubado. Um simples boletim de ocorrência feito por esse rapaz ajudaria muito a situação dele. Porque ele fala pra gente, minha carteira de identidade foi furtada pelo meu irmão. Qual é a prova que eu tenho? Nenhuma. Então se eu tenho um boletim de ocorrência com data pretérita, isso ajuda bastante. Essa dica não é só para ele. Todo mundo que perdeu um documento, sobretudo agora nesse momento de golpe internet, é preciso fazer um boletim de ocorrência, nem que seja um boletim de ocorrência online, para certificar aquilo que você está falando. Isso é segurança pra gente. Depois do drama vivido, o verdadeiro e agora inocente Ícaro Turíbio só quer retomar a vida honesta junto à família. Curtir minha família e dar mais valor ainda à minha família. Se antes eu não pensava em fazer nada de errado, hoje que eu não penso. E a gente vai providenciar a retificação desse processo, tirando o nome desse irmão inocente do processo e colocando o nome do irmão que cometeu o crime, e torcemos para que nos próximos dias a gente consiga a prisão de quem realmente cometeu esse crime. Se fez, tem que pagar, né, Bruna Maria? A gente continua acompanhando esse caso. Quem tiver também informação aí sobre o paradeiro desse rapaz aí que provocou toda essa confusão aí, né, levou um inocente para a cadeia, pode denunciar aí por meio do Disque Denúncia 181. Bruna Maria? Pois é, né, gente? Porque no fim das contas o Raoni, né, Vanusa, continua solto. Então, existe alguma informação, né? Existe um mandado de prisão para o Raoni? A polícia está buscando por esse rapaz? O que o promotor disse hoje, que eles estão providenciando, né, a retirada do nome do Ícaro e colocando o nome do Raoni. Então, a partir do momento que já constar no processo o nome do Raoni, com certeza ele já passa a ser procurado pela Justiça. Bruna Maria? Perfeito, Vanusa, e a gente, claro, vai seguir acompanhando, né? Causou um transtorno danado na vida do rapaz, ficou preso injustamente, mas tá aí. Obrigada pelas informações mais uma vez, parabéns aí pela reportagem. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Vanusa.